Ah, mas no tempo comum a gente pode cantar qualquer coisa. Não, não precisa de ensaiar não. Chegar lá na hora a gente passa as músicas. Eu não tenho tempo para aprender essa música não. Como está o zelo pela liturgia no seu grupo? Como que você está tratando a liturgia no momento de preparar a Santa Missa? Você já ouviu ou já falou alguma dessas frases que foram ditas aí? Se a sua resposta for sim para qualquer uma delas, nós precisamos conversar. Seja bem-vindo ao Harmonia Litúrgica. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Harmonia Litúrgica. Eu sou o Lucas Souza e juntos hoje nós vamos conversar sobre o zelo pela liturgia. Mas antes de a gente entrar neste assunto, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquele grupo do qual você participa da sua paróquia, para que juntos nós possamos nos formar melhor para a Sagrada Liturgia. Nós muitas vezes ouvimos ou até falamos frases como as que foram ditas no início desse vídeo, tratando a liturgia, tratando cantar a missa como se fosse qualquer coisa. Só que nós precisamos ter em mente uma coisa: nós estamos sim prestando um serviço, mas é um serviço para o Senhor. Não é um serviço para o padre, não é um serviço para aquele seu amigo que já toca na igreja e precisa de alguém que cante, ou o contrário, aquele seu amigo que canta e quer que você vá tocar com ele. O serviço à liturgia não é qualquer coisa. A liturgia é uma das coisas que nós temos de mais sagrado dentro da nossa igreja. Por quê? Ela está associada à Santa Missa. E nós sabemos que na Igreja Católica a maior e mais poderosa oração que nós temos é a Santa Missa. Então a Santa Missa não pode ser tratada de qualquer jeito. E muitas vezes nós queremos tratar de qualquer jeito. Basta lembrar o que nos diz o Salmo 68: o zelo pela vossa casa me consome. A mesma coisa que o evangelista traz quando Jesus se revolta com todos aqueles vendedores que estavam no templo de Jerusalém, em que ele faz um chicote de cordas e derruba todas as mesas, liberta todas as aves, espalha as moedas, porque o zelo pela casa de Deus consumiu o próprio Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, deixamos de fazer as coisas da maneira correta porque nós não temos este zelo pela casa do Senhor. Afinal de contas, onde é que se desenvolve, onde é que se desenrola a liturgia, se não na casa de Deus, se não no templo santo do Senhor, que é a igreja? Mesmo aquela menor capelinha lá escondida na zona rural, ela é também morada do Senhor, é templo do Senhor e merece o devido respeito. Só que muitas vezes nós não respeitamos. Você recebe um convite para ir a uma festa de formatura, para ir a um casamento. Lá tem escrito qual traje que você vai utilizar, como que você vai se portar. E nós seguimos essas normas sociais, seguimos essas regras. Só que muitas vezes na igreja nós deixamos a desejar. Para a Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo, rememorado ali, como diz o Papa Francisco em suas catequeses sobre a Santa Missa, e vários outros papas também que sempre bateram nessa tecla que a Santa Missa é sacrifício. E nós estamos ali no sacrifício de Cristo na cruz e não temos zelo por estar ali. Ah, vamos cantar qualquer coisa. A liturgia não foi feita para cantar qualquer coisa. Se a liturgia fosse para qualquer coisa, poderíamos chegar lá e escolher a leitura que nós queremos. Poderíamos chegar lá e pedir para o padre ler outro evangelho, não aquele que está falando ali naquele dia, porque eu escutei uma música muito bonita e eu quero cantar ela na missa. Só que o evangelho de hoje não vai dar certo com essa música. Então, padre, troca o evangelho aí, por favor. Nós não podemos fazer isso. E a música na liturgia, ela tem o seu papel de conduzir o povo à oração em íntima comunhão com o rito sagrado.
A música ela está em comunhão com o rito, a música ela está em comunhão com as leituras proclamadas, com o evangelho proclamado. Liturgia não é lugar para qualquer coisa. Falta-nos tanto zelo que muitas vezes nós falamos ou ouvimos nosso grupo dizer: ah, não vai dar tempo a gente ensaiar, chegar lá a gente canta qualquer coisa. O tempo comum da liturgia é onde mais se escuta isso. Ah, no tempo comum a gente pode cantar qualquer coisa. Mas não é bem assim. A igreja tem regras, a igreja tem normas. E nós seguimos certas normas sociais, seguimos regras que nos são impostas, porém, quando o assunto é norma litúrgica, nós olhamos com desdém e não queremos obedecer. E por que que nós não queremos obedecer às normas litúrgicas? Por capricho próprio. É por capricho. Porque se nós recebemos um convite, como eu falei, você vai a uma formatura, você vai a um casamento. Recebemos esse convite, você precisa estar lá em traje de gala. Você vai em traje de gala. O traje é esporte fino, você vai de esporte fino. Agora, as normas da liturgia, da sagrada liturgia da igreja, nós simplesmente ignoramos. Mas também são normas. Também são normas. Ah, mas seguir as normas litúrgicas da igreja dá muito trabalho. Por que que dá muito trabalho? Por que que eu posso me dispor a me preparar para um evento social fora da realidade da igreja, mas quando é uma realidade dentro da igreja, uma realidade de fé, eu prefiro ignorar? Ah, mas você não pode ser radical? Mas são normas. Meu irmão, minha irmã, as normas da igreja, elas existem. E elas estão aí para que nós as sigamos. Todos os papas que falaram, que construíram a nossa liturgia, construíram um rito como ele é hoje, que nós celebramos na Santa Missa, e estamos aqui falando do rito da Santa Missa. Eu não vou entrar em méritos de ritos nos sacramentos como batismo e matrimônio. Infelizmente, os matrimônios, né, grande parte dos matrimônios celebrados nos dias atuais em nossas igrejas, se tornaram mais eventos sociais do que a realização de um sacramento. Vamos nos ater à Santa Missa. E muitas vezes nós olhamos para aquelas normas construídas aí ao longo de séculos de história da igreja e simplesmente ignoramos. Ah, porque não é mais o nosso tempo. Ah, porque aqui não é o Vaticano. Só que a igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. A igreja una significa que a nossa igreja ela deve estar em unidade também com a igreja lá do Vaticano. Também com a igreja sede da nossa diocese, com a matriz da nossa paróquia, mesmo em unidade até com aquela mesma capelinha lá na zona rural. A igreja ela é una, ela precisa manter essa unidade. E os documentos da igreja falam sobre essa unidade, que a liturgia e o canto litúrgico, eles precisam estar em unidade com a celebração, para que toda a igreja una, a igreja universal, ela fale o mesmo idioma naquilo que se trata de liturgia, para que a compreensão que eu tenho, que você tem sobre a liturgia, sobre a música daquele dia, seja a mesma que o meu irmão lá na Alemanha vai escutar, seja a mesma que o meu irmão lá na China, no Vaticano, eles vão ouvir também. Por isso a igreja é una. Ah, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja. Sim, nós precisamos deixar. Nós temos na nossa igreja, nós cremos em um dogma que é chamado de infalibilidade papal. O que é a infalibilidade papal? Aquilo que o Papa determina para a igreja, aquilo que ele decide para a igreja, sob a inspiração do Espírito Santo, ele não pode errar. Ele não erra. O Papa não erra quando fala à igreja inspirado pelo Espírito Santo. Todos os nossos papas, quando ele solta algum documento, uma encíclica, uma exortação apostólica, uma bula papal, um motu próprio, sempre que ele solta um documento para falar à igreja, ele solta esse documento inspirado pelo Espírito Santo.
Agora, você dizer que eu seguir as normas litúrgicas é não deixar o Espírito Santo agir, você está dizendo que o Espírito Santo, ou seja, que Deus, está se contradizendo. Porque a igreja já determinou como é que nós devemos seguir a liturgia, inspirada pelo Espírito Santo. Na leitura que nós ouvimos, a segunda leitura agora do sexto domingo da Páscoa, São Paulo ele diz, nós e o Espírito Santo decidimos. E aí ele traz o quê? Normas para a igreja de Jerusalém. Então aquilo que vem sido trazido pelos nossos papas é tudo inspirado pelo Espírito Santo. Agora, eu dizer que se eu sigo as normas litúrgicas, eu não estou deixando a criatividade do Espírito Santo ser colocada em prática, eu estou dizendo que o Espírito Santo, que Deus está se contradizendo. Porque como que eu seguir o que a igreja ensina não é deixar o Espírito Santo agir? Precisamos estar atentos àquilo que nós ouvimos e que nós falamos também. Porque a igreja, ela já inspirou os nossos papas que trouxeram inúmeros documentos sobre a música litúrgica. Só que nós preferimos ignorar grande parte daquilo que é falado pela igreja para seguir aquilo que nós achamos que é melhor. Porque eu não concordo com aquilo que a igreja diz, então eu vou fazer outra coisa e vou usar a desculpa de que o Espírito Santo está me usando através da criatividade. O Espírito Santo, sim, ele age, te dá criatividade, claro que ele faz isso. Só que a liturgia, ela já está definida pela igreja. A liturgia já foi definida pela igreja. E ela foi definida pela igreja, movida pelo Espírito Santo. Prova disso é que tanto São Paulo VI como São João Paulo II, ao escreverem sobre a música litúrgica, eles já deixaram claro que a música, ela menos santa é quanto mais ela se distancia do modelo que é o canto gregoriano. Mais uma vez, eu não estou aqui para dizer que nós todos precisamos, a partir de hoje, cantar o gregoriano na igreja. Seria bom se isso acontecesse. Porque a música litúrgica ela deve nos levar à oração. Mas é muito mais fácil eu entrar em clima de oração com uma música suave, de preferência com aquela letra determinada pela igreja para a celebração daquele dia, do que eu pegar qualquer coisa e tocar simplesmente para emocionar a Assembleia. Em outro vídeo, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu já falei que a música litúrgica ela não existe para emocionar. A música litúrgica ela existe para levar a Assembleia ao clima de oração, de contemplação. E isso é o que a igreja determinou para a música litúrgica. Então nós temos as normas a serem seguidas na música litúrgica. Ah, mas é muito radical eu querer seguir tudo aquilo que a igreja ensina. Mas a igreja ensina aquilo que é melhor para nós como católicos. Sabe quem não quis seguir tudo que a igreja ensina? Martinho Lutero, João Calvino. Aqueles que não concordavam com aquilo que a igreja ensinava, eles saíram da igreja e fundaram outras igrejas, as igrejas protestantes. Porque eles não queriam ouvir aquilo que a igreja ensinava. A igreja, ela tem normas para serem seguidas. Se é muito fácil para mim seguir uma norma social para um evento do qual eu vou participar, por que não seguir essas normas que a igreja deixou para nós, para que nós tenhamos uma liturgia bem rezada, uma liturgia bem celebrada? É preciso estar atentos a isso para que o nosso serviço seja um serviço digno do templo onde nós estamos. Tal qual aconteceu com Jesus, o zelo pela casa do Senhor também deve nos consumir. Devemos deixar-nos levar pelo respeito à casa de Deus. A casa de Deus é casa de oração. Então que a nossa música litúrgica ela possa levar à oração. Vamos estudar aquilo que a igreja nos pede, vamos aprender para melhor servir.
Ah, mas eu já estou fazendo um serviço voluntário para a igreja, então eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Meu irmão, minha irmã, é de fato um serviço voluntário. Só que o serviço à liturgia é um serviço que vai levar a assembleia como um todo a estar em íntimo contato com Deus. Você quer levar a assembleia a ter um contato com Deus? Ou você quer apenas fazer barulho, fazer da igreja um palco para um show? Ou você vai servir de maneira completamente inadequada para a Santa Missa? Ou você vai deixar de observar a liturgia, observar os tempos litúrgicos e escolher qualquer música porque é a que você sabe e você não quer aprender outra música? A desculpa do tempo, principalmente nos dias de hoje, é uma desculpa que ela cai muito bem para tudo. Cai para tudo. Nós podemos dizer, eu não tenho tempo, eu não posso. Só que quando a gente quer, a gente constrói o nosso tempo. A gente consegue construir o nosso tempo. Se você tirar 30 minutos, 20 minutos do seu dia para estudar a música litúrgica, muito em breve você já vai entender o que é de fato a música litúrgica e vai querer trazer essa música litúrgica verdadeira para dentro das celebrações onde você vai cantar. 20 minutinhos. 20 minutinhos. Num dia de 24 horas. Mesmo que a gente saiba, é diferente do que muitos querem dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, o que é uma falsidade, mas nós sabemos que se nós tirarmos 20 minutinhos para ler ou mesmo para ouvir uma música litúrgica, nós já vamos entender por que é essa música que a igreja pede que seja cantada nas celebrações. Porque é a música que nos leva à oração. Esse vídeo foi gravado na terça-feira da sexta semana da Páscoa e ele foi liberado pelo YouTube hoje, sexta-feira dessa mesma sexta semana da Páscoa. Depois de amanhã é a solenidade da Ascensão do Senhor. Talvez já esteja muito em cima para o seu grupo alterar as músicas, mas você vai cantar no domingo de Pentecostes? Você só vai cantar lá no mês que vem, na Santíssima Trindade, ou no domingo do tempo comum? Dá uma olhada nas músicas que a igreja pede para esse domingo que você vai cantar. E já vai escutando e percebendo por que a igreja indica esse canto em específico para a celebração. Tenhamos zelo pelo trabalho que nós fazemos. É um trabalho voluntário? Sim, porém é um trabalho para a santificação minha, da assembleia que está me acompanhando. E para que todos nós, quando o padre disser corações ao alto, possamos de fato estar em comunhão a partir da música litúrgica para dizer que o nosso coração de fato está em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a compreender melhor o que é a música litúrgica e por que nós sim temos regras para poder seguir. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhe ele com o seu grupo, tá? E siga a gente também nas nossas redes sociais, no @Projeto Harmonia Litúrgica, no Instagram, TikTok e também aqui no YouTube. Então, que Deus abençoe você, abençoe o seu ministério e até o nosso próximo vídeo.